quando a gente tem um problemão na nossa frente, a gente tem duas opções a respeito desse problemão. A gente pode ficar deitado na cama, embaixo do lençol, do cobertor, chorando, 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 ou a gente pode até chorar, não tem nenhum problema chorar, mas arregaça as mangas e vai resolver esse problema, tá? Porque o problema sozinho não se resolve. Boa experiência para a vida, não perca essa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nas últimas aulas, nos últimos vídeos, né, tudo aquilo que a gente vem estudado, né, nesse último capítulo do livro 1, levado a igreja a tomar uma porrada a toda a aula, né? Vem o Lutero, vem o Calvino, vem o anglicanismo, vem tudo aquilo. Então, a reforma protestante, como você está vendo aqui na setinha, ela instala na Igreja Católica uma crise sem precedentes, né? Você vê a Igreja Católica em crise como nunca a gente tinha visto, pelo menos eu não consigo lembrar de algo desse tamanho, né? Porque as cruzadas foram uma guerra, né? Agora é uma espécie de guerra também, mas a Igreja está levando pau todo dia, né? Entre outras coisas, como eu já te disse em outros momentos, aquela unidade que você tinha na Europa, né? Você pegava o mapa da Europa e pintava as religiões da Europa Ocidental, você só tinha uma, né? Você só tinha uma cor, havia unidade, né? Então você tinha o rei de Portugal, o rei de Espanha, o rei da Inglaterra, mas todos eram católicos, né? Quando você tem a Reforma Protestante e o consequente desenvolvimento disso no calvinismo e no anglicanismo, o que é evidente aqui na igreja, nessa primeira linha que o Pro colocou aqui em cima na sua setinha linda e maravilhosa, a igreja ela está perdendo tudo que é de importante para ela. Ela está perdendo fiéis, ela está perdendo muito dinheiro mesmo, ela está perdendo terras, não se esqueça desse detalhe, as terras têm valor nesse processo e, obviamente, crianças, se ela perdeu tudo isso, é evidente que ela perdeu o poder. Se fosse uma luta de boxe, ela não teria ido ao nocaute, né? Porque o nocaute acaba a luta, mas ela já teria caído no chão umas 3, 4 vezes e ela, quando ela vai para o corner dela, ela está lá arfando, ela está sofrendo, ela está ferrada, ela vai perder a luta, certo? Agora, esse é um jeito de se ver a coisa, tá? O outro jeito é identificar o problema, resolver o problema, né? Encontrando saídas, soluções, tá? E aí você tem um título nessa setinha, né? Que está aí um pouquinho acima do meio, que está um retângulozinho assim, super bem desenhado pelo Pro, né? As linhas perfeitas. Você tem a famosa contra-reforma. É uma palavra feia, né? Assim, feia mesmo, assim, de você olhar, né? Com esses dois R's, né? Contra-reforma, né? Parece um palavrão. Aqui cabe um parênteses interessante, porque antes da reforma ortográfica, né? Que mudou algumas coisas na língua portuguesa, na língua brasileira, entre aspas, né? Você sabe que é tudo língua portuguesa. Essa palavra aqui, você falava o contra, aí você tinha o hífen, e aí você vinha o reforma. Com essa mudança ortográfica, você tem tudo junto e agora você tem dois R's. Então é assim mesmo. A palavra ela tá estranha, ficou até feia, tá? Mas o nome é muito simples, né? Contra-reforma, dizendo que esse movimento que nasce na Igreja Católica é um movimento que vai responder à reforma do Martinho Lutero. Tá? Contra-reforma, é meio óbvio, tá? Então não dá para a gente errar coisas sobre isso, tá? Porque toda vez que você ouvir o termo contra-reforma, a gente está falando de algo que está respondendo à Igreja Católica, tá? Perdão, está respondendo à reforma de Lutero, é uma resposta da Igreja Católica, certo? Bom, quando as coisas dão errado na Igreja Católica, ou quando a Igreja Católica está com algum problema, o Papa chama seus cardeais, chama todo mundo de importante da Igreja para ter uma DR, né? Por quê? Porque é necessário identificar o que está pegando com a Igreja Católica por volta de 1534,
tá? Esse é o período aí que a gente começa a ter efetivamente a Contra-Reforma, tá? A Igreja Católica está perdendo, a Igreja Católica está no canto lá nas cordas, levando porrada, e aí, toda vez que a Igreja se reúne, por exemplo, quando um Papa morre, para se escolher um outro Papa, essa reunião, né, todas essas reuniões, elas são reuniões especiais, tá? E essas reuniões especiais, elas são chamadas de concílios, tudo bem? Concílio. Quando o Papa vai definir alguma coisa, quando há alguma mudança muito grande na igreja, tá? Todas essas reuniões, elas têm um nome especial, elas são chamadas de concílio. Esse grande encontro da igreja na década de 1530 foi realizado na cidade de Trento. Por isso, essa reunião ela é chamada de, nome muito original, né? Concílio de Trento. Trento é uma cidade na Itália. Essa reunião ela foi tão importante, crianças, e tão longa, que ela durou mais de 25 anos, tá? Para definir coisas, para definir esse papel da igreja nesse mundo moderno. Para você ter uma ideia, ao longo dessas décadas, a gente teve 3 papas nesse momento, tá? Para você ver que precisava se arrumar muita coisa de fato, tá? O primeiro papa dessa brincadeira toda foi o Papa Paulo III. E aí, quais são os primeiros resultados do concílio, né? Qual a primeira constatação? Que a igreja estava errando. E não sou eu que estou falando, é o Papa Paulo III. O que faz o Papa Paulo III? Fala para os fiéis, chega aos fiéis e pede perdão aos fiéis, tá? Ele pede perdão aos fiéis, tá? Quando eu peço perdão por alguma coisa, é porque eu fiz alguma coisa muito errada, né? Eu não pedi desculpa, eu pedi perdão. Então, em 1534, o Papa Paulo III ele pede perdão aos fiéis. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que a igreja havia se desviado dos caminhos das palavras de Jesus Cristo. E, cara, você já viu as outras aulas, né? As indulgências e as relíquias são a prova cabal de que a igreja se desviou mesmo, né? Quantas vezes eu perguntei se Jesus Cristo voltasse para a Terra nessa época, o que ele ia achar das indulgências e das relíquias? E você, como conhece Jesus Cristo tão bem quanto eu, você sabe muito bem que isso seria uma tremenda de decepção para o homem, porque não foi isso que ele ensinou. Tá? Você tem que ter claro, evidente na sua cabeça, que a indulgência e a relíquia, ela afasta quase todo mundo da salvação. Por que eu estou falando isso? Porque a indulgência e a relíquia pressupõem que você tenha dinheiro para comprar. A indulgência é a compra do perdão dos pecados e a relíquia é qualquer coisa que é declarada santa, né? Ok? Então, o Papa Paulo III pede perdão aos fiéis. Não sou eu que estou falando, tá? Isso está aí, escrito, está visto, tá? Então, alguma coisa a igreja estava fazendo muito errado. Agora, não adianta só pedir perdão e não apresentar saídas para a resolução desse problema. Então, uma das funções da Contra-Reforma, com a bênção do Papa, foi encontrar modelos, encontrar mentalidades para trazer de volta os fiéis, consequentemente, dinheiro, poder, toda aquela coisa. Tá? Então, a Contra-Reforma, ela apresenta 2 saídas, tá? Que vão ser usadas ao mesmo tempo. Jesuítas, que você está vendo aqui, né? O Pio está fazendo a bolinha, né? Com a setinha, a bolinha que você não está vendo. E você tem a Inquisição, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Inquisição, porque é um assunto bacana, entre aspas, e que o que não falta é documentário sobre isso, tá? Sobre os jesuítas também, mas a Inquisição ela é mais efervescente. Você vai ver por quê daqui a pouco, tá? Bom, meninos e meninas, o livro 1 acaba e o livro 2 começa, né, com o nosso próximo tema, que são as grandes navegações. Que você já viu isso, eu acho, inclusive comigo, lá no Fundamental 1. As grandes navegações são Portugal e Espanha
desbravando o Oceano Atlântico e chegando no Novo Mundo, certo? Quando que isso acontece, Pro? Uai, nesse período do século XVI, nesse período todo que você está vendo de Lutero, de indulgência, de crise, tudo isso que está acontecendo na Europa, ao mesmo tempo você tem Portugal e Espanha começando a desbravar o Oceano Atlântico rumo ao Novo Mundo. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque alguém lá na igreja teve uma ideia muito sagaz. Falou, gente, não tem os jesuítas aí? Bota os jesuítas no navio e manda eles também para o Novo Mundo. Mas, quem são os jesuítas? Vamos lá. A Companhia de Jesus é uma iniciativa criada pelo padre Inácio de Loyola. Tá? A gente sabe que o G é mudo, né? A gente não lê Ignácio de Loyola, a gente lê Inácio. Mas por que escreve Ignácio? Pois é, deixa lá, foi o cartório que escreveu. Tá? O tio Inácio de Loyola, ele cria a Companhia de Jesus. Você sabe melhor do que eu que companhia é um termo que se usa no exército, no militarismo, tá? A companhia se pressupõe que você tenha soldados, que você tenha batalhões. E a ideia da Companhia de Jesus, proposta por Inácio de Loyola, é justamente essa mesmo, uma guerra dos fiéis, né? Uma guerra nesse novo mundo moderno, onde você já tem 4 religiões cristãs. E aí, o padre, aquele que fizer parte da Companhia de Jesus, ele vai ser chamado de soldado de Jesus, ou o nome que entrou para a história, que é o nome de jesuíta. Tá? Esse grupo da Igreja Católica existe até hoje. Tá? Esse grupo da Igreja Católica foi responsável, por exemplo, pela criação do Colégio de São Paulo, que deu origem a uma cidadezinha que talvez você conheça, São Paulo. Tá? Então, eles são muito importantes. E aí, com as grandes navegações, vai ter jesuíta nos barquinhos, né, nas caravelas vindo para o Brasil. Né? A gente, como você já sabe, porque eu já te ensinei isso num passado remoto, a gente já pode chamar esse território de Brasil, só para a gente não se perder, mesmo antes da invasão. O que querem os jesuítas? É muito fácil. Os jesuítas, eles querem catequizar, os jesuítas, eles querem evangelizar, e os jesuítas, eles querem doutrinar. Traduzindo, o jesuíta não está vindo para o Brasil, não está vindo para a América para conhecer as religiões nativas, para trocar figurinha, para falar, olha, esse meu Deus é assim, ai, como é o seu Deus? Ah, vamos juntar tudo. Não, não tem nada disso. Tá? A proposta do jesuíta é catequizar o novo mundo. E quem é católico sabe que o termo catequizar é quando você vai para o catecismo, tá? É por volta dos 7, 8, 9 anos. Tá? Eu lembro que eu fiz o meu catecismo com 9 anos, mas eu já tive aluno que fez catecismo com 7 anos. Tá? E a ideia do catecismo é você fazer um curso conhecendo o catolicismo e qual é o prêmio, né, no final do catecismo. Você vai estar liberado para comer o corpo de Cristo, né, a primeira comunhão. E como eu já disse em outros momentos, é o principal momento do ritual católico, como a missa. Tá? Ok? Então é isso. O jesuíta vai aprender a língua do nativo, a língua do índio, tá? Mas ele não vai aprender porque ele quer abraçar culturas. Não, ele vai aprender para catequizar esse índio. Tudo bem? Só que tem um detalhe, crianças. Na aula de hoje, você tem que aprender 2 palavrinhas que você não pode mais esquecer, tá? Que vira e mexe, elas vão aparecer nas nossas aulas quando a gente estiver discutindo questões de religião. Tá? Que palavrinhas são essas? A primeira palavrinha é pagão, o plural, como está na setinha, pagãos. O que é um pagão? Então, vamos lá. No século XVI, você já tem a religião católica, tá? Você já tem o catolicismo, ok? Para a Igreja Católica, quem é o pagão? O pagão é aquele que não conhece o Deus católico. Portanto, todos os povos nativos na América, eles não têm como ter conhecido
o catolicismo antes da invasão europeia? Não tem como. Então, todos esses povos, eles são, para a Igreja Católica, eles são pagãos. O nativo americano é um pagão para a Igreja Católica. Essa distinção ela é muito importante. Porque se ele é um pagão para a Igreja Católica, olha a polêmica que a gente já está lançando aqui. Significa que os índios brasileiros, que os nativos brasileiros, tá, eles têm alma. Essa é a conclusão que a igreja chega. Então, ele não é católico porque ele não conhecia o Deus católico. A partir do momento que ele for catequizado, doutrinado, conhecer os evangelhos, ele será católico. Então, por que ele será católico? Porque ele tem alma. Se ele tem alma, segundo a igreja, ele pode ser um fiel. E aí vem uma coisa muito doida. Se para a igreja católica ele tem alma, o índio, né, o nativo americano, não pode ser escravizado, porque a igreja católica não admite a escravidão. E isso vai dar para os jesuítas severos problemas, porque portugueses e espanhóis, quando chegam no Novo Mundo, eles procuram escravos. E nessa época, quem eles vão escravizar? Os índios. Então, crianças, já adiantando lá o seu 8º ano, prepare-se para um choque aí entre jesuítas, governos, jesuítas e bandeirantes, que é uma turminha danada que você vai conhecer. Entre outras coisas, essa turminha danada queria escravizar os índios. Tá? Então, por um lado, você começa a entender as contradições das coisas, né? Porque eu sei que você está pensando, então os jesuítas foram bacanas, hein? Os jesuítas foram legais, hein? Porque evitaram que os índios foram escravizados, né? Isso é verdade, o Pro não está sendo debochado, não, tá certo no seu pensar. Só que aí, vamos para a página 2 da brincadeira, crianças? A partir do momento que eu, jesuíta, estou impondo uma nova religião, os jesuítas estão impondo uma nova língua, um novo Deus, o que eu estou fazendo com as culturas desses povos? Eu estou matando a cultura desses povos, certo? Tá? Que é tão cruel quanto, evidentemente, escravizar o cara. Tá? Então, os índios estão falando português, os índios estão fazendo o sinal da cruz. Isso significa a morte de suas culturas locais. Tudo bem? Tá? Então, os jesuítas estão aí. E eu já posso te dar um spoiler do final da aula. A Companhia de Jesus, apesar de 100 anos depois ter sido expulsa do Brasil pelo rei, mas eu não vou dar mais spoiler do que isso, para você ver o tamanho do babado, ela fez direitinho o trabalho dela. Assim como o Santo Tribunal da Inquisição. Esse é o nome, ou Santo Ofício, ou Santo Tribunal do Ofício, enfim. Tá? A Inquisição ela é popular, eu acho que todo mundo já ouviu falar mais ou menos nisso. Porque qual era a intenção da Inquisição? Só um detalhe técnico, tá? A Inquisição ela já existe desde o século XI e do século XII, mas no século XVI ela dá uma revitalizada. Tá? A igreja encontra novos instrumentos para purificar. Purificar quem? Os pagãos? Não, porque os pagãos não conhecem o Deus católico. A Inquisição, né, o tribunal, e aí é tribunal mesmo, com julgamento, com cadeia, com tortura, tudo aquilo, né, que faz parte, né, da história dos tribunais que a gente vê por aí. Só que o foco da Inquisição não é o pagão, porque o pagão não tem culpa de não conhecer o Deus católico. O foco da Inquisição são os infiéis ou hereges. Quem são os infiéis? Quem são os hereges? São aqueles que conhecem o Deus católico e escolhem outro caminho. Então, se você lembrar de textos, se você lembrar das aulas sobre cruzadas, né, se você lembrar da aula do islamismo, a Igreja Católica olha para o Islã, né, para o muçulmano, e o que a Igreja Católica nessa época vê? Vê um infiel, vê um herege, porque esse muçulmano sabe que existe o Deus católico, mas escolheu outra religião.
tá? E aqui você vê o purificar do professor, entre aspas, porque cabe algumas informações importantes. Se você é aluninha do sétimo A, né, que é uma boa pessoa, faz mal para alguém, sei lá, dá um tapa na orelha, rouba o lanche do colega, posta fake news, sei lá, se você faz mal para Não. alguém, você, no sétimo A, você faz aquela maldade, mas depois você fica com aquele, você é uma boa pessoa, com aquela sensação de culpa, né? Com aquele remorso. Você tem vontade de chorar e pedir perdão para todo mundo pelo erro que você cometeu. As boas pessoas são assim, tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque o ato de purificar, na verdade, é um cenário de tortura gigantesco, perdão, contra os infiéis. Você vai amassar o dedo do infiel para ele confessar algo, sei lá o quê. Você vai enfiar uma pera de bronze no ânus do infiel. Você vai botar esse infiel num caixão cheio de estacas de pontiagudo para você fazer esse infiel sangrar até a morte, sofrendo. Você vai queimar a bruxa na fogueira. Você vai botar a bruxa amarrada no meio do rio e para ver se ela boia. Se ela boiar, ela é do bem, mas ela vai boiar porque ela morreu, mas ela não vai boiar porque ela está amarrada. Você vai fazer, gente, um cenário de, de, de crueldade é impensável, tá? Só que aí tem um detalhe, né? Por isso eu botei o verbo purificar. Os padres responsáveis pelos julgamentos, né, por enfiar a pera no seu ânus e o que quer que seja, eles não vão para casa e eles têm dor na consciência, remorso, não tem nada disso. Porque o discurso é muito claro. Se eu estou queimando a bruxa, eu não estou queimando a bruxa. Eu não estou fazendo mal para a bruxa. Eu estou purificando essa mulher. Em quem? Em nome de Deus. Cara, olha o discurso, hein? Olha que coisa doida, tá? Tem filmes sobre isso, tem documentários, tem um monte de coisa, você já deve ter visto. History Channel, quando era bacana, sempre fazia umas coisas desse nível, tá? A Inquisição, ela acabou sendo uma estratégia de medo, né? Por exemplo, estamos eu e o Vitor na esquina conversando sobre futebol, certo? Estamos eu, homem, Vitor, homem, conversando na esquina de futebol. Só que aí alguém não gosta do Vitor, vê essa cena. Aí, esse alguém que não gosta do Vitor e vê essa cena, vai lá no bispo e fala: Olha, o Vitor estava andando com o velho lá, hein? Olha lá, hein? Olha a Inquisição sendo usada como instrumento político. O problema é que eu e o Vitor vamos ser presos, levados a julgamento, e a gente vai ter que confessar algo que a gente nem lembra. Eu nem sei por que eu estou sendo preso. Ninguém vai falar para a gente, essa é outra crueldade, né? Ninguém vai falar que eu e o Vitor estávamos sendo presos porque estávamos conspirando na esquina. Ninguém vai falar. E aí, a gente vai confessar o quê? Não sei, né? Então, vamos passar por todas as torturas. Tem uma tortura, né? É boa essa tortura para te falar, 8h30 da manhã, que era básica, né? Na época, que era você pegar uma espécie de alicate e puxar as unhas da pessoa. Quem já passou por isso sabe a dor que dá perder uma unha, mas a unha inteira. E tinha uma outra maldade, né? Ó, Vitor, estou pondo você nessa brincadeira aqui. Enquanto eu sou torturado, ou, se você preferir, purificado, o Vitor está assistindo, né? O Vitor está vendo o Pro sendo colocado na cadeira do dragão. Essa cadeira é uma cadeira assustadora de bronze, gigantesca, tem pontas, então quando eu sento nela, quando eu encosto nela, essas pontas me furam, mas tem mais um cenário, essa cadeira ela é esquentada por baixo, e aí as pontas vão se aquecer e vão me machucar mais ainda. Perdão, desculpa, vão me purificar. Só para você ter uma ideia, gente,
do que foi a Inquisição, do instrumento de medo, né, que ela é colocada, só na Espanha foram mais de 3.000 processos, tá? Porque é um julgamento, né? Então é aberto um processo. Você tem esses documentos até hoje, você pode ir lá na Espanha pesquisar, eles existem, tá? Pelas coisas mais absurdas, né? Eu sei lá, eu estou dormindo, aí eu tenho um sonho, e nesse sonho eu começo a falar. É o meu sonho, tudo bem? Aí a minha mulher acorda assustada, né? Ah, meu Deus. Aí a minha mulher vai, eu dormindo, né? Aí a minha mulher no dia seguinte vai à igreja e fala: Ah, meu marido está com o diabo no corpo, né? Porque eu estou falando. Gente, eu mal acordei, a polícia já está batendo na minha porta para me levar para tal da Inquisição. Ah, para você estar tá exagerando. Hum, era eu, viu? E aí, eu vou ter que confessar algo que eu não faço ideia, mas é porque eu fico ronronando à noite, falando sozinho à noite. É por isso? E aí, isso significa que eu estou com o diabo no corpo? Eu vou confessar o quê? Eu não sei. E aí tem outra crueldade da Inquisição que é muito doida, né? Se eu confessar meu crime, qual era meu crime, Adriele? Meu crime era falar coisas estranhas enquanto eu estava dormindo. Eu não sei qual é o meu crime, porque ninguém me falou, cara. Então, se eu confessar, por exemplo, se a gente estiver na Inglaterra, que era a modinha da época, se eu confessar, eu terei uma purificação rápida. Qual é a purificação rápida? Eles vão lá, blá, 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 tira o diabo do corpo, aquela coisa, me bota lá sentado lá na frente de todo mundo, abaixa a minha cabecinha, pega o machado e corta a minha cabeça. Pronto, cortou o pescoço. Resolveu. Daí você, quando, tipo, Bonito. acusar uma pessoa de bruxa, assim, aí... Mas vamos lá, vamos lá. Mas, se eu não confessar, e eu não sei o que eu vou confessar, desliga o microfone, por favor. Se eu não confessar, e eu não sei o que eu tenho que confessar, porque eu estava dormindo, crianças, não tem como. A minha purificação será daquelas que são as mais famosas, né? Que as bruxas, por séculos, bruxas entre aspas, né? Porque bruxa, você sabe que muito bem, né? Que a bruxa para a Igreja Católica era aquela mulher que tinha opinião, que pensava diferente, que agia diferente. Tudo bem? Essa era a bruxa, tá? Era aquela mulher naquela época que ousava se opor a uma sociedade extremamente machista, tá? Quem já estudou a história das bruxas sabe muito bem que o processo é mais político do que espiritual, né? De bruxaria, o contato com o demônio, tá? Olha, não esquece, ó, a Inquisição é um instrumento político. Agora, se eu não confessar, crianças, eu vou em praça pública, na frente de todos, para servir de exemplo. Eu vou ser amarrado a uma estaca, e aí vão botar fogo e eu vou morrer queimado. O bom das coisas é que a inalação da fumaça, né, vai fazer com que eu perca a consciência e desmaie. Mas quando isso vai acontecer? Uns 30, 40, 50 segundos depois da fogueira começar. E aí, menininho e menininha, se você já queimou o seu dedinho no fogão, você imagina seu corpo inteiro ardendo nas chamas da Inquisição, tá? Até você perder a consciência, tá? Terrível, né? E aí, uma constatação muito louca sobre a Contra-Reforma. Já vou adiantar. A Contra-Reforma deu certo. Você vai discutir comigo isso? Qual a língua que você fala? Português. Qual é a maior religião dos países da América Latina? O catolicismo. Se antes da Contra-Reforma a igreja estava na lona quase, perdendo a luta, 300 anos depois ela é a maior religião monoteísta do mundo, ela tem quase 3 bilhões de fiéis. Você vai dizer para mim que a Contra-Reforma não deu certo? Deu muito certo. Você fala português, você não fala nenhuma língua nativa, certo? E o português foi trazido pelos portugueses,
Os índios aprenderam português com os jesuítas, perderam a sua cultura. E aí a constatação triste, para a gente terminar e eu deixar vocês falarem, professor, a igreja não está roubando mais ninguém, né? Não está roubando mais ninguém, aprendeu. Muito bem, pediu perdão, vida nova, né? Mas está matando a cultura e está matando as pessoas, né? Ah, foi você que disse isso, não fui eu, não. Mas é por aí, tá? Então, com a contrarreforma, crianças, a igreja, ela volta a um cenário de protagonismo, ela volta a ser principal nesse projeto de catequização, porque a ideia de botar os jesuítas no barquinho deu muito certo. Beleza, crianças?